tema dessa mensagem da manhã é: venha o reino. Eu vou convocar você a uma experiência e te fazer pensar um pouco sobre o poder, a manifestação e o posicionamento meu e seu no reino de Deus. Eu vou descortinar algumas informações a respeito do reino de Deus. E eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque nós, apesar de, às vezes, desprezarmos a esfera espiritual do reino de Deus, que já está no nosso meio, ele está bem vivo, tão real, quanto talvez você nem imagine. O reino já se manifestou em nós. E que venha o reino. O tempo todo que venha o reino. Os reinos deste mundo, eles não sabem o que fazer. Na verdade, há um colapso da humanidade, porque as nações, elas estão em crise global. Na verdade, o mundo entra numa crise que destrói a confiança do ser humano, e por isso muitos estão desacreditando da humanidade. A economia do mundo está em colapso, como você já deve perceber, não só nos Estados Unidos, que é um país poderoso, forte, de capital monetário, financeiro, mas o mundo todo enfrenta um grande desafio econômico nestes últimos dias. Nós estamos vendo o mundo se implodindo ou explodindo em muitas áreas. A humanidade está procurando uma maneira de manter a sanidade e resolver os problemas. Nós estamos em dias assim, e por isso aumentou muito a quantidade de coaches, de homens tentando instruir a humanidade a terem mais saúde mental, para decidir, tomar decisões, ter atitudes diante da vida, porque, na verdade, isto é reflexo de um colapso que há no mundo inteiro. O maior problema do mundo hoje não é a política em si, porque o homem sempre foi político. Aristóteles já dizia que o homem é um animal político. Deus nos criou para nos socializarmos, politizarmos. Nós organizamos a vida por causa da política mesmo, porque se não for a política, e a palavra política vem de polis, que tem relação direta com a cidade grega, com as estruturas de cidades gregas, em que os homens debatiam no meio da cidade, na praça principal da cidade, sobre a organização da sociedade em que eles viviam. Então a expressão política é até genuína, porque na verdade o desejo de organizar. Só que o homem vem se corrompendo, e isso não é novo, isso vem dos dias de Adão, a corrupção do ser humano. Mas o problema maior do mundo hoje é a religião. É porque nós, na verdade, conceituamos a religião como uma formalidade ritualística. E por isso os terrorismos no mundo, por isso existem ações religiosas. Porque, na verdade, Deus nunca sonhou com uma religião. Deus sempre planejou um reino. Mas nós, seres humanos, deturpamos. E aí eu me lembro mais uma vez de Pastor Léo, quando ele diz: Deus criou o homem original, mas o homem foi se pirateando. E é verdade, por conta desse piratear, ou se deturpar, o homem perdeu a essência. E aí, na verdade, nós criamos as religiões e as cruzadas e as inquisições, matamos muita gente, fizemos a humanidade sofrer, porque nós levantamos as bandeiras das religiões. E as bandeiras das religiões nada mais, nada menos são do que bandeiras denominacionais das placas ideológicas. E assim a humanidade vai caminhando durante séculos e séculos. Mas o cristianismo não é uma religião. O cristianismo, na verdade, ele é uma essência. Porque o evangelho não é uma ideologia. O evangelho é fé, é verbo vivo. O evangelho é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Por isso o mundo está nesse colapso das religiões. Na verdade, nós estamos vendo que Jesus veio na Terra para resolver os problemas da humanidade. Nós estamos no dia de Páscoa, lembrando da ressurreição ao terceiro dia. E Jesus veio para resolver os problemas da humanidade, porque nós, por nós mesmos, não poderíamos expiar o nosso pecado, ou limpar a nossa sujeira, a nossa iniquidade. Então ele veio como o Deus que se faz homem, e o Deus que ele mesmo se mata, para ele mesmo dar vida.
Porque através da morte de uma semente, que era ele mesmo, brota a vida em si. E aí a vida se espalha na terra. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Jesus, ele nunca trouxe uma religião para nós, ele trouxe o reino. Ele nunca foi fariseu, ele nunca foi saduceu, que eram os mais poderosos grupos religiosos da época dele. Jesus nunca foi dessas vertentes religiosas. Ele não era parte do Sinédrio, ele não era dos mais importantes do Sinédrio, como Jairo, o principal da sinagoga. Não, Jesus não. Jesus era apenas o portador da voz do reino. Então, o Deus homem, que como homem prega o reino. Porque se ele prega o reino como Deus, Satanás ia dizer assim, aí é mole, né? Porque você como Deus é capaz de vencer tudo, óbvio, porque até me criou. Mas como homem, aí já é outra história. Por isso ele se faz homem e encarna. O grande mistério da encarnação. Não tem nada a ver com a reencarnação. É o grande mistério da encarnação. Deus se faz homem, nasce no ventre de uma mulher. E ele vence o mundo e vence ao diabo como homem. Para mostrar, é possível você vencer também. Me ajuda dizendo para uma pessoa, pelo menos, é possível você vencer também. Então Jesus enfrenta a oposição dos religiosos. Deixa eu fazer algumas considerações aqui para você. A primeira consideração que eu quero fazer é que Deus acredita que toda a solução da humanidade está no governo dela. Você percebe na Bíblia que Deus deu o governo aos homens, sim ou não? Deus não deu o governo ao anjo. A terra ela é governada por nós. Ela é governada por nós. E por isso Deus mandou, ou se fez o próprio Filho, enviou o próprio Filho, como diz em João 3,16. Para quê? Para trazer uma solução. E qual era a solução? Eu vou introduzir um governo na terra. Esse é o meu governo. Esse é o meu principado. E o meu principado tem meu trono. Então eu vou introduzir o meu governo na terra. E como é que eu vou introduzir o meu governo? Pela espada? Não. Eu vou introduzir o meu governo pelo amor. O meu governo não vai ser um governo de conquistas de territórios. Aliás, era o que se esperava. Os discípulos esperavam de Jesus que ele fosse o Messias. E por isso o coração deles endureceu, porque ele não era o Messias retratado na mente deles. Não pelos profetas. Pelos profetas estava muito bem alinhado que Jesus era quem ele devia ser. Homem sem beleza, sem formosura, que quando olhávamos para ele, diz o profeta, não tinha nada nele que o desejássemos. Então, na verdade, Jesus veio como ele tinha que vir mesmo. Nasceu de uma mulher, o nome dele será chamado Emanuel, que é Deus conosco, que é o Deus encarnou e está conosco. Bom, só que os judeus fizeram uma imagem diferente. Eles, por causa da opressão do Império Romano, os judeus queriam um general de espada que viesse, juntasse um exército. E aí os próprios discípulos aguardavam isso por muito tempo. Tanto que eles achavam até que Samaria, por exemplo, podia ter até fogo para consumir. Porque eles achavam que o Messias era o tal do grande general, como Alexandre o Grande, como os grandes generais da humanidade. Mas não, Jesus não veio assim. Jesus não era um Augusto César. Jesus não era um Marco Antônio. Jesus era o homem Deus. E como o homem ia fazer a diferença pelo amor. E portador de uma mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem do reino. Venha o reino. Jesus agora vai trazer o seu governo. O governo do céu vai se implantar na terra. Preste bem atenção, porque esta mensagem vai mudar alguns eixos da sua mente a respeito de algumas coisas. Você e eu acreditamos que o governo certo, a política certa, vai trazer uma vida melhor. Sim ou não? Tanto que a gente vota, né? Isso, a gente vota porque a gente acredita. Se eu vou votar, porque eu creio que o governo certo vai me dar uma vida um pouco mais sossegada, uma economia melhor. Então, assim nós fazemos. Por isso nós temos esse costume de votar, porque acreditamos no sucesso de um governo. Como é que nós afirmamos isso? Bom, Jesus, quando foi enviado, ele estabeleceu um reino. Aí o menino nos nasceu, como diz o profeta Isaías, no capítulo 9, um filho nos deu, e o governo está sobre seus ombros. Então ele já foi profetizado que entraria um governo para a terra. O governo que ia ser estabelecido para arrumar, organizar a terra em todos os aspectos. Então está sobre os ombros dele. Ele estenderá seu domínio. Tudo tem a ver com governo, com domínio. Então ele estenderá seu domínio, será longo, será para frente. Haverá paz sem fim
sobre o trono de Davi, que era a raiz dele, porque ele é da raiz, da família de Davi. E sobre o seu reino, por isso que ele gostava de ser chamado filho de Davi. Jesus, se você queria agradar ele, assim, filho de Davi, ele se agradava. Pode ver, filho de Davi tem compaixão. Para tudo. Alguém me chamou de filho de Davi. Porque ele tinha esse apreço de ter vindo da raiz do rei Davi. E sobre o seu reino estabelecido, diz a Bíblia, e mantido com justiça e retidão, diz o verso 7 do capítulo 9 de Isaías, desde agora e para sempre. Ou seja, o reino vai se expandir e está aqui agora, neste momento. Ele está se expandindo, o reino do nosso Deus. A pregação de Jesus, coloca na tela, vai passando aqui para poder a igreja acompanhar os temas. A pregação de Jesus, eu quero falar sobre a pregação de Jesus. E aqui eu leio o texto base dessa manhã. O texto base está em Mateus capítulo 4, verso 17, um dos textos mais conhecidos quando nos referimos ao reino de Deus. Desde então, começou Jesus a pregar. Ele estava no início do seu ministério. E a dizer, arrependei-vos, no estilo João Batista. Porque é chegado o reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Eu estou aqui para estabelecer o reino que vocês precisam. Porque o reino que vocês esperam do governo humano, esse não vai conseguir mudar a história de vocês, mas o meu reino muda a história do ser humano de dentro para fora. Então, esta é a pregação do reino. A missão do reino não é uma religião, a missão do reino é o próprio reino. Arrepender é mudar de mente. Porque vem o reino, então é trazer os princípios e os conceitos do reino, Sandrinho, para a nossa mente. Então arrepender é mudar a rota da mentalidade. Por isso o apóstolo Paulo diz, renovai-vos, ou transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa transformar a mente. E ele usa a expressão do grego chamada metanoia, que representa mudança de mentalidade. Então arrepender é mudar a mentalidade. É esse sentido de eu deixo de fazer o que estou fazendo hoje, me arrependo dos meus pecados e agora eu entro no reino da luz, no reino de Jesus que está sendo estabelecido a cada dia. Entenda o reino, viva o reino e promova o reino. É isso que Jesus quer. Esta é a pregação e o começo dele em Mateus 4,17 é isso. Promova, viva, entenda o reino. E por isso que eu estou pregando esta mensagem nesta manhã. Eu quero que você entenda que reino é esse que você está inserido. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus muda o ângulo de tudo. Ele diz assim, agora eu vou mudar o eixo. Enquanto o homem buscava nas coisas para alcançar o espiritual, eu agora quero mostrar que primeiro você busca meu reino e as outras coisas chegam até você. Mas tem um desafio. Qual o desafio? É que, deixa eu explicar para você. O mundo atual tem dificuldade de entender sobre reino, porque há muito tempo a humanidade está mergulhada na democracia. E nós, por exemplo, que estamos nos países mais democráticos, nós não temos a noção real do que significa reino. Porque nós não vivemos com rei. Mas vamos imaginar que eu nasci na Inglaterra. Amém? Ou no Reino Unido. Lá ainda prevalece a monarquia. E ainda tem rei. Ou era rainha e agora é o rei. O Charles, que ficou aguardando muito tempo para se tornar rei. Aliás, eu acho que ele nunca desejou tanto que a mãe fosse embora, né? Não estou brincando. Porque ela demorou tanto e reinou durante muito tempo. Imagina que nós nascêssemos na Inglaterra. Nosso conceito de democracia seria diferente. Nosso conceito de reino teria muito mais evidência. Porque nós estamos inseridos no reino. Então o desafio é esse, porque nós vivemos numa democracia, a democracia é contrária ao reino. O fim não depende de um evento. Para você entender, no reino, o fim não depende de um evento, o fim depende de uma mensagem. Lembra que eu preguei na semana passada? Não. Foi uma das mensagens que eu preguei aqui na igreja, que eu falei sobre o reino. E eu me lembro que eu disse para a igreja,
em Mateus 24, e o evangelho será pregado, semana retrasada, eu acho. O evangelho será pregado a toda a gente, e depois que for pregado a toda a gente, então virá o fim. O fim só vem depois da pregação de uma mensagem. É assim o reino. O reino é uma nação. O reino não é uma religião ou não é democracia. No reino não tem a coisa a vontade é do povo. Não, no reino não é assim. No reino prevalece aquilo que o rei determina. No reino tem um rei, é um Deus, é ele é o rei. O reino tem uma constituição. A palavra de Deus é a constituição desse reino maravilhoso que nos deu. O reino tem leis. O reino tem cidadãos, o reino tem economia. O reino tem o favor do rei, porque no reino o rei segura o cetro e ele aponta o cetro como sinal do seu favor. Lembra de Esther? Diante do rei Assuero ela vai e ela passa aflita debaixo do conselho de Mardoqueu, ou Mordecai, seu tio, e ela é instruída a entrar na presença do rei Assuero. Quando ela entra, ela diz, se ele estendeu o cetro, aí eu estou bem. Mas se ele não estendeu, eu vou morrer. Porque não pode entrar na presença do rei assim. Aí ela vê que ele estende o cetro, ou seja, eu te dou o meu favor. Toda vez que o rei estendia o cetro, ou estende o cetro, é para dizer, eu te dou meu favor. Então, essa noção precisa estar em nós, que estamos debaixo do favor do rei. E também temos um exército. Cadê o exército de Deus? Está aqui nessa manhã, não está? Tem um exército do reino de Deus sendo preparado para lutar nessa terra. Vamos falar sobre Jesus e o reino? Vamos falar sobre Jesus e o reino. Sabe assim, ó, os budistas, segundo a religião budista, eles querem transcender para uma consciência superior, que é o nirvana, né? Não é isso? É a ideologia budista, transcender para a consciência superior. Os islamistas, ou os islâmicos, querem ir para o paraíso, em que os homens, por exemplo, terão 7 virgens e tal, e assim, na conjectura religiosa deles. Os hinduístas, a religião hindu, eles querem reencarnar, seja até encarnado na vaca, porque a vaca para eles é Deus. Eles querem sair reencarnando por aí, porque na ideologia deles a reencarnação é a coisa mais importante. Mas não é o que Jesus ensina. Na verdade, todas essas religiões levam alguém para uma esfera sobrenatural superior. É como se eles quisessem acessar os paraísos. Jesus fala assim, a pregação do meu reino não é assim não. Não. Vocês até vão viver num tempo de eternidade comigo, mas na verdade a pregação do meu reino não começa pelo tempo de eternidade. Minha pregação do reino é essa aqui, ó. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós não vamos para a consciência superior, nós não vamos para os paraísos antes. Primeiro o teu reino vem em nós. Oh Deus, obrigado por isso. Eu chamo o reino para mim primeiro. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que Jesus diz, assim no céu como na terra. Não, ele diz assim na terra como no céu, porque começa da terra para o céu. Nós aqui trazemos o reino para viver primeiro na terra, para depois nos acostumarmos com o reino no céu. As pregações religiosas geralmente querem tirar a gente da terra. Eu não estou dizendo que a gente não vai ser arrebatado, e vai ser muito importante ser arrebatado, mas a pregação do evangelho depende de um reino que está vivo aqui na terra. A pregação do evangelho depende de um povo que está pregando aqui na terra ainda, porque é o que disse Jesus, o evangelho será pregado a toda a gente, e então virá o fim. Ou seja, enquanto a gente não continuar pregando, o fim não vem. E que fim é esse? Aí sim, quando nós entraremos na estrutura da eternidade. Mas até lá, temos que pregar aqui na terra. Por quê? Por isso o reino é trazido à terra. Venha. Você pode levantar suas mãos e dizer, venha ao reino. Você tem consciência do que está fazendo? Está chamando o reino de Deus para você e para a terra. De novo, venha ao reino. Venha ao reino. Os cidadãos do reino. Eu falei de Jesus e o reino. Eu te falei da diferença que há entre as religiões. Agora eu quero falar do cidadão do reino. Você e eu somos cidadãos. O reino não tem membros. O reino tem cidadãos. Cidadãos, bispo. O reino dos céus não anda segundo a constituição dos homens, segundo a constituição dos céus, da constituição do reino.
E na Constituição do Reino tem alguns artigos muito importantes. E qual é a Constituição do Reino? A palavra de Deus, que ela é viva. Então, eu separei um dos artigos mais poderosos da Constituição de Deus na terra do reino dele. Está na segunda carta de Coríntios. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 20, ele diz assim: somos embaixadores de Cristo. Olha só, gente, quando um reino é estabelecido, aqueles que vão em nome dele são chamados de embaixadores. Paulo está dizendo assim, olha como Paulo entendeu a mecânica do reino, gente. Paulo entendeu a importância do reino. Paulo entendeu a essência do reino. Por isso assim, nós somos embaixadores do reino, Juliano. Nós somos como se Deus estivesse fazendo apelo por nosso intermédio. Está no texto bíblico. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. É como se eu lesse assim, ó. Na segunda seção de Coríntios, na subseção 5, no artigo 20. Tá, como se fosse Constituição, ok? Mas não é a Constituição dos homens, é a Constituição do reino. Então ela é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Está na Constituição do reino. Diz assim: somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. O reino está aqui para fazer os homens se reconciliarem com Deus novamente. Esta é a mensagem do reino. Saia pelo mundo reconciliando os homens com Deus. That's it. Saia pelo mundo reconciliando os homens com Deus. É o nosso dever, é o nosso papel para promover este reino. Você está no mundo, mas não é do mundo, querido. Você precisa entender, você pertence ao reino. E ao reino eterno de Deus. E nós estamos aqui para colonizar o mundo. Porque o reino, principalmente os mais antigos, trabalhavam muito na esfera da colonização. Por exemplo, o nosso país, Brasil e alguns outros países da América Latina, representado por irmãos aqui, foram colônias de grandes reinos. Portugal, a época em que o Brasil foi descoberto, perto dos 1500 anos, no século XVI, Portugal era um grande reino. E ele estava em busca de colonização. Então ele aporta no Brasil e coloniza. Na verdade, o que estamos fazendo com esta terra é dominando sobre ela e colonizando para trazer a mensagem do reino até que venha o fim. Você entende a importância disso? Isso aqui não é uma mera igreja. Isso aqui é o estabelecimento de uma embaixada do reino de Deus, gente. Você não está no meio de um ambiente social que é muito legal, agradável. É claro que é bom abraçar, é bom sorrir, é bom cantar, é bom dançar, é bom adorar, é bom fazer tudo isso. Mas você tem que lembrar que você não é um cidadão comum, sua identidade é o amor e você pertence ao reino de Deus. Se nós anularmos a nossa posição como cidadãos originais do reino de Deus, nós, na verdade, não estamos pertencendo ao reino original de Deus. Não. Deixa eu revelar o reino para você. Aonde Deus apresentou o reino pela primeira vez? Quem é que pode me ajudar? Aonde Deus apresentou o reino dele pela primeira vez? Muito simples. Quando ele criou Adão e Eva, ele manda os primeiros colonos para a terra. Adão e Eva foram os primeiros colonos que a terra teve. Porque Deus disse a eles assim: dominem sobre tudo. Multipliquem-se aí. Tudo que vocês têm aí que eu criei é para vocês conquistarem. Uma das maiores demonstrações de que Deus deu autoridade para o homem dominar a terra e colonizá-la pelo reino dele, é que ele diz assim para Adão: Adão, dá o nome de tudo que existe, dá o nome dos animais aí. Porque quem nomina estabelece a identidade. Por exemplo, eu sou pai de 2 filhos. Eu dei com a minha esposa o nome deles. Eu não deixei ninguém dar. Porque são parte minha. Então eu dou o nome. Eu registro neles a identidade que eu quero. Então Deus está dizendo a Adão: Adão, registra na terra a identidade do meu reino, Adão. Só que Adão não entendeu.
Ô Adão, para que você foi fazer isso, Adão? Porque você foi desobedecer a minha palavra, porque um dos princípios mais poderosos do meu reino é a obediência. Sabe por que tem muita gente vivendo fracassos mesmo dentro da igreja? Porque entraram no campo da desobediência. Estão conduzindo igreja ou vida com Deus como se fosse uma coisa qualquer. A desobediência te leva à ruína. Porque a Bíblia diz que o desobedecer a Deus é como pecado de feitiçaria. É como se Deus olhasse para você e dissesse assim: você não entendeu nada do que eu fiz? Desobedecer a Deus, sabe, a soberba. Sabe qual é o mal da humanidade? O maior mal da humanidade talvez seja uma coisa chamada soberba. Porque nós achamos que já sabemos demais. Mas na verdade nós nascemos assim, como pessoas que foram criadas de forma original por Deus para dominar tudo mesmo. Só que nós já achamos que sabemos demais. Só que tem um texto da Bíblia que diz que Deus, é só para lembrar assim rapidinho, uma lembrança para você. Deus abate o soberbo. E aí eu vejo às vezes a pessoa dentro da igreja, está indo, daqui a pouco, bum, toma, abate. É soberba. Porque às vezes está achando muito que é alguém maior do que outro. Porque trabalha lá, porque é alguém maior do que outro. E Deus, ele costuma abater quem entra no caminho da soberba. Então Deus disse a Adão: Adão, eu vou fazer você minha imagem e semelhança, ok? Que é assim que eu vou criar o homem. E domine. Ó, essa expressão domine está lá na origem. Deus dizendo assim: você foi criado para trazer o meu reino e dominar sobre a terra. Aí ele diz: vai dominar sobre os peixes, vai dominar sobre as aves, vai dominar sobre o gado, vai dominar sobre toda a terra, sobre todo réptil, tudo que move, e deu domínio ao homem sobre a terra. Mas eu pergunto, Deus mandou dominar os homens? Sim ou não? A razão da criação é o domínio sobre a terra. Mas na verdade, ele não mandou dominar os homens, só mandou dominar as coisas. Os homens não. Então não dominamos homens. Não foi dado aos homens dominar homens. Por isso que as maiores mazelas da humanidade são quando os homens acham que têm domínio sobre os homens. Ninguém foi feito para dominar ninguém. Liderar, sim. E o que é liderar? Inspirar na direção certa. Mas domínio? Nenhum homem pode dominar outro homem. Nenhum homem pode dominar a mulher. Nem a mulher pode dominar o homem. Nem os pais podem dominar os filhos. Eles podem corrigir, instruir, aconselhar, mas não dominar. Espero que você entenda essa palavra. Qual é o desejo mais profundo de Deus? Então é o domínio. Radá no hebraico, que significa reino, poder soberano, governar, controlar, gerenciar e ter autoridade. Deus falou para Adão: vai lá, meu filho, vai com autoridade. Deus criou você para governar e ser um rei na terra. Porque no céu você pode ser rei? Não. Lá são os príncipes, porque o rei está lá. Mas quando um rei manda seus colonos, eles reinam no lugar do rei, por delegação. Lembram do príncipe regente? Era o título dele. Dom Pedro I. Quem lembra dele? Acho que ninguém. Senhor Jesus, tem brasileiros aqui nesta casa? Aleluia. Dom Pedro I foi o regente que governou no lugar de Dom João VI, a colônia do Brasil. Então ele representava o reino, ele era o regente, ele era o rei, enquanto o rei não estava. A mesma coisa somos nós, somos reis na terra, para dominar enquanto o rei ainda não vem. Porque daqui a pouco ele vem para tomar conta de vez. Então dominamos sobre a terra, dominamos sobre todos os seres criados, porque fomos nascidos para ser rei. Não dominamos os homens, porque na verdade não controlamos as pessoas. Agora o que é admirável, gente, é como as pessoas são dominadas pelas coisas, quando na verdade elas deveriam dominar. Como é que o homem é dominado pela planta, gente? Como é que uma planta domina o homem? Como, pastor, uma planta? A maconha, a cocaína, planta, coca, e domina o homem. E na verdade eu dizendo assim: eu criei você para dominar, mas você está sendo dominado. Sabe o que é isso? Não trouxe o reino. Então perdeu a essência do reino. Por isso a pregação do evangelho, gente, é trazendo o reino novamente para o homem para reconciliar. Senão a gente vai se perder. A gente vai se perder. Tem gente fora de controle, quando na verdade deveria estar dominando e não sendo dominado. E qual é o plano de Deus, gente? O plano de Deus. Bom,
O plano de Deus é, Jesus é o último Adão, diz a Bíblia. Então ele veio para mostrar que o Adão primeiro falhou com a missão do reino. Falhou, porque desobedeceu, porque quebrou o pacto com Deus. E agora a humanidade está encerrada no domínio. Por isso os homens começam a dominar os homens, entende? No decurso da história, depois de Adão, os homens começam a dominar os homens. E aí a terra vai entrando em colapso, a ponto de Deus dizer assim, Noé, constrói uma arca, porque senão os homens vão se acabar e eu preciso colocar o homem fora disso. Eu tenho que separar uma geração pura. E é contigo, Noé, o negócio. Então prepara a arca, e eu vou te dar livramento. Dá livramento a Noé. E aí assim a humanidade tenta de novo, mas até então a humanidade não consegue, porque a humanidade volta a ser dominada, até que venha o reino, para acabar isso de vez, porque o primeiro Adão trouxe tudo errado, diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. O primeiro homem, Adão, diz a Bíblia, tornou-se um ser vivente. O último Adão, um espírito vivificante. É ele quem vai dar vida. Viveu, outro vai dar vida. Por isso, quando Jesus começa o ministério, ele parece uma praia, gente. Porque eles estavam pegando peixe, não pegaram nada a noite inteira. Então, o que na verdade aconteceu? Os peixes dominaram eles. Aí Jesus diz assim, eu vou mostrar para vocês como é que vocês têm que aprender a dominar e não serem dominados. Porque eles estavam dominados pelos peixes. Que isso, pastor? Como? Assim, ó, pescamos a noite toda, não pegamos nada. Mas era para ter pego. Como que não pega? Então Jesus falou assim, vou ensinar vocês novamente como o meu reino trabalha. Lança a rede para a banda da direita. Aí eles lançam. A Bíblia diz que o barco se encheu que quase ia a pique de tantos peixes. É a chamada pesca maravilhosa. Mas essa pesca maravilhosa, na verdade, é o ensinamento do seguinte. Como você e eu temos que nos comportar com o reino. Eu nasci para dominar e não ser dominado. Então eu digo ao peixe, vem, e o peixe vem. Pedro precisava pagar o imposto. Nós estamos no finalzinho do tax season dessa semana, agora vai terminar. Tem que pagar o imposto, né, irmão? Não paga não para você ver. Você vai ver jail lá, assim, rapidinho. Então, assim, como é que Pedro resolveu o seu problema? Ele falou com o dono do reino, mas era para ele ter resolvido. Era ele que tinha que resolver. Aí ele diz assim, mestre, tem que pagar o imposto. Aí Jesus falou para ele assim, vai no mar, domina um peixe. É como se Jesus dissesse assim, chama o peixe. E dentro dele vai ter o dinheiro para pagar o meu e o teu imposto. Sabe por que muitas vezes você entra numa rota de declínio e você já não crê mais, você já não vê mais, porque na verdade você está esperando que alguma coisa brote pelo poder da fé ou do alto e esquece que você e eu temos o poder de dominar algumas coisas. Da mesma forma como Pedro chamou o peixe veio, tinha dinheiro dentro, da mesma forma você com seus problemas da vida vai chamar a existência, eles vão acontecer. Se as coisas começarem a dar errado, você chama a existência a solução. Qual é o processo teu que está travado? Chama a existência a solução. Qual é a situação financeira que você está vivendo? Chama a existência a solução. Pastor, essa semana tem que pagar um negócio que eu não sei como é que eu pago. Chame a existência a solução. Por quê, pastor? Mas como? Porque você é cidadão do reino de Deus. E em você e em mim há uma autoridade investida, revestida. Para quê? Para fazer a diferença na terra, gente. Em tudo que nós fazemos não podemos fazer como os homens comuns. Porque Jesus não nos colocou no reino dele para fazermos as coisas comuns. Na verdade, nós fomos feitos para fazer as coisas que impactam a terra. Por isso o mundo não entende a nossa pregação, porque o mundo acha que o reino é uma coisa visível, palpável, como os judeus achavam que o Messias seria um grande general, e na verdade o reino é espiritual, ele é invisível, mas ele está trabalhando e trafegando o tempo todo. Existem ministros de Deus, que são os anjos, ministradores, trabalhando no reino o tempo todo. Existe o povo de Deus pregando o evangelho, e o evangelho entrando no ser humano, porque às vezes você vai pregar o evangelho e você não está nem crendo no que você está pregando, porque você esqueceu que na verdade você é um portador, um embaixador da palavra do reino. E aí você prega o evangelho tipo assim, meio que não acreditando que alguém vai se salvar.
Se você soubesse o poder que tem o evangelho apenas do nome de Jesus, você diria para as pessoas: Jesus quer mudar a sua vida. Só esta frase já seria suficiente para alguém mudar a história dele. Você precisa entender o poder do reino e o poder que há dentro de você. Amém? Você está entendendo? Você está comigo aqui nessa manhã? Vou poder perguntar, como diz o pastor Léo: você está chato nisso aqui, não está? Mas se eu não te ensinar isso aqui, você vai perder a noção da essência que você tem. Aí Jesus manda voltar para a praia, na hora errada, durante o dia, já no local errado, porque estava na beira. E no profundo, não era profundo, então ele joga a rede, manda jogar a rede para a banda do lado direito. Por quê? Porque Adão voltou. É como se você dissesse assim, ó: anuncia aí que Adão voltou. Adão voltou. O segundo Adão está de volta. O primeiro era alma vivente, mas o segundo é vivificante. É espírito vivificante. É o que dá vida. É como se ele anunciasse para todo mundo assim, ó: Adão voltou, está aqui. Jesus é o Adão que volta, gente. Não é o Adão que volta reencarnado, é o Adão que volta como a personificação de quem tem que dominar e não ser dominado. Jesus é esse Adão. Por isso a Bíblia chama de segundo Adão. Você não entendeu nada. Vem comigo, Pedro. Ele chama Pedro: vem comigo. Eu vou te fazer pescador de homens. Jesus está dizendo para ele assim: vem comigo, Pedro, que eu vou te mostrar o que é ser um embaixador do meu reino. Então Jesus treina. E ele começa a treinar os novos Adãos. Os Adãos começam a treinar. E aí eles veem a água virar vinho. Por quê? Porque no reino de Deus, o que hoje não é, se torna depois. É por isso que a sua vida era uma antes e agora ela é outra depois. Porque o ministério de Jesus é inaugurado exatamente pela transformação do antes e depois. O primeiro grande milagre de Jesus é o antes e depois. Pastor, qual é o primeiro grande milagre de Jesus? A água se torna em vinho no casamento de Caná da Galileia. Mas tá bom, isso aí é histórico, é fato. Mas no fundo, a essência é... O primeiro milagre de Jesus é o antes e depois. Aqui está inaugurado o reino. Adão voltou. E Adão vai dominar de novo sobre a terra. Adão vai mostrar como os Adãos vão dominar a terra, como as Evas vão dominar a terra. E aí nós agora caminhamos pelo reino. Só que a gente distrai, né? Porque a gente acha que a árvore tinha fruto, Jesus disse: morre! E ela morreu. Por quê? Domínio. Eu é que domino aqui. Olha Jesus ensinando. Jesus está treinando os discípulos. Você está sendo treinado todo dia, mas não consegue viver como deveria viver. Está na igreja todo domingo, mas sai daqui e vai esquecer 95% desta mensagem. Por quê? Porque você ainda não entendeu o seu papel no reino. Oh Deus, nos ajude. Ele andou sobre a água para dominar sobre as águas. Ele controlava os elementos da natureza. E ele fala ao vento, ele fala ao mar. Porque ele está dizendo assim, ó: aqui quem domina sou eu. Esse cara aqui sou eu. E a gente pode fazer igual. Porque fomos chamados como embaixadores para replicar tudo que ele fez. E ele ainda fala mais. Ele diz assim: coisas maiores do que estas vocês vão fazer. É Adão mostrando como ser Adão. Porque o primeiro Adão não soube ser Adão. Deu um nó na cabeça de alguns. Mas a dificuldade, gente, é que nós perdemos nosso poder. Nossas grandes diferenças entre reino e democracia. A democracia deturpou de nós a mentalidade do reino. Então a democracia nos faz entender que tem presidente, não rei. E o reino já se nasce rei. Então a gente já nasceu rei. Só que a gente está inserido no ambiente da democracia, a gente acha que tem que ser selecionado, votado. E na verdade você e eu já nascemos reis. Reis da terra. No Ocidente nós temos muita dificuldade dessa coisa do rei, porque a gente não está muito inserido no reino. Só na Inglaterra, por exemplo, que é um exemplo de monarquia. O rei é dono de tudo, gente. É ele que é dono de tudo. Quando os discípulos queriam ir para casa, ele disse: eu não tenho para onde ficar, Mas não tem onde ficar porque ele é pobrinho, gente. Esse não tem onde ficar, não é? Jesus dizendo assim: é porque eu não tenho nada, né? Eu fiz um voto de pobreza, como dizem algumas religiões. Jesus fez um voto de pobreza. Jesus não fez voto de pobreza coisa nenhuma. Assim, eu não tenho onde ficar porque todo lugar é meu. Eu não tenho uma casa específica, tudo isso aqui é meu.
Eu fico onde eu quiser. Eu sou dono disso aqui tudo. Eu sou o dono do céu e da terra. Eu sou o rei que desceu para mostrar como é que reina. Oh Deus! E como é que nós vivemos na realidade do reino? Então o povo religioso fica se preocupando com tudo, né? Se preocupando com tudo. Só que o povo do reino não. O povo do reino dorme, descansa e Deus dá enquanto eles dormem. Me ajuda, pelo menos para uma pessoa, só para acordar ele um pouquinho, porque ele já está dormindo. Fala assim, ó. Enquanto você dorme, Deus te dá. Fala para ele. E quem somos nós no reino? Fala essa pergunta para mim. Quem somos nós no reino, pastor? Vocês estão dormindo mesmo hoje, vai. Quem somos nós no reino, vai? Pega, o rei quando tem filhos, como é que nós chamamos os filhos? Uau! De novo, quando o rei tem filhos, como é que nós chamamos o príncipe? Você sabe o que significa príncipe? Primeiro na linha de sucessão. Ou seja, depois dele somos nós. Só que ninguém vai sucedê-lo, porque ele nunca vai morrer. Ele é eterno. Mas como príncipes, nós reinamos junto com ele. Um príncipe só se torna rei quando o rei morre. Por isso que eu falei para vocês que o Charles da Inglaterra estava... Mãe, vai, mãe. Para reinar. Exemplo, mexendo aqui com vocês. Aí agora está reinando, virou rei lá da Inglaterra. Vida longa ao rei. Mas aí, Rainha Elizabeth morreu. Agora, e Deus? Deus não morre. Ele é o rei da glória. Você nunca vai ser o rei do céu. Porque o rei é ele não morre. Mas ele deu a terra para você ser rei. Só que a gente não quer reinar. Porque a gente pensa assim, não, se eu reinar, eu tiro o lugar dele. Não, mas ele está fazendo, não há disputa de lugar com ele. Porque ele já é o dono mesmo. Ele diz que a terra é o estrado dos pés dele. Então assim, na verdade, ele está tranquilo quanto a isso. Ele te criou para dizer assim, vai lá reinar. Vai lá reinar no meu lugar. Você me representa, você é embaixador meu. Reina no meu lugar. E a Bíblia diz então, os mais altos céus pertencem ao Senhor, em Salmo 115. Mas a terra, ele deu aos filhos dos homens. Então fica tranquilo que aqui você pode reinar. Porque foi ele que disse que pode fazer. Só que você e eu fazemos isso? Falhamos muito. E qual é o meu lugar de autoridade? Bom, o meu lugar de autoridade é o seguinte. Quando você for para o ambiente da eternidade, quando ele nos resgatar, lá nós seremos príncipe. Mas aqui, enquanto estamos aqui, nós reinaremos. Aqui na terra você e eu somos rei. Aqui na terra não somos rei. Óbvio que o nosso sentimento é ir. Mas, pelos princípios do reino, enquanto estamos, temos que reinar. Então, claro que a gente tem pressa, quer subir, arrebatamento, glória a Jesus. Mas se a gente subir, muita gente vai ficar para trás. Então, porque o evangelho tem que ser pregado para que outros sejam alcançados, assim então virá o fim. Aí a gente pode ir embora. Enquanto isso tem que reinar aqui na terra. Enquanto isso tem que reinar. Porque depois nós viveremos um novo céu e uma nova terra. E as coisas que passaram ficaram para trás. E tudo se fará novo. Oh, glória a Deus por isso. Oh, glória a Deus por isso. Queridos, olha, eu termino dizendo o seguinte, olha, preste atenção muito bem nisso aqui que eu vou falar. Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Pois é. Aí ele cria pela palavra, né? Pela palavra que ele cria. E disse Deus. Então pela palavra ele criou. Pois ele criou as estrelas, sim ou não? Mas ele criou as estrelas e quando ele cria, ele fala... Para quem que ele fala? Quem lembra disso no Gênesis? Aula de bibliologia, assim, básicazinha. Quem é que lembra quando ele cria as estrelas? O que ele fala? Para quem que ele fala? Ele diz assim, ao firmamento hajam as estrelas. Então ele fala ao firmamento. Porque as estrelas têm a essência do firmamento. O que é firmamento? São essas galáxias que você está vendo aqui. Que você tá, ó. Então ele fala ao firmamento. As estrelas nascem. Aí ele fala, ele cria as plantas. Quando ele cria as plantas, ele fala para quem? Para quê? Ele fala para a terra. A terra dê as plantas.
Ó, está falando para a terra. Presta atenção. Ao firmamento, ele fala, as estrelas nasçam. As estrelas nasçam. E elas têm nome, tá? E elas cantam para ele. Glória a Deus. E a ciência está tirando onda, a ciência. Está descobrindo que nossa galáxia tem bilhões de planetas. Eu quando for para a eternidade, eu vou visitar cada um, cara. Eu sou daqueles caras que eu vou visitar uma por uma, voando. Eu vou voando. Eu vou me teleportar. Gente, eu vou fazer tudo que ele me deu. É meu Pai, meu Deus, o meu nome está aqui. É tão legítimo que meu nome está lá, está escrito. E ele já não vai me chamar mais por Alexandre, ele vai me chamar pelo nome que ele me criou. E eu vou saber que nome é esse. Porque quem cria dá identidade. Ou se você entendesse isso. Aí quando ele cria os animais, ele fala para quem? Para quê que ele fala? Em que direção ele fala? Você lembra? A terra de os animais. Ele fala para a terra. Então o firmamento, quando ele cria as estrelas, a planta ele fala para a terra, os animais ele fala para a terra, então a terra vai dar os animais, da terra, do elemento da terra, e dá os animais. E os peixes, como é que ele fala? Ele fala para quê? Gente, pelo amor de Deus, se você falar terra também, aí eu vou desistir aqui. Aí ele fala para a água. As águas, os mares, Deus peixes, os rios, Deus peixes. Por quê? Todos esses elementos, as estrelas, as plantas, os animais e os peixes, eles foram criados da essência de onde eles foram chamados. Por isso o peixe nunca vive na terra. E o animal da terra nunca vive dentro da água. Porque eles foram criados pela sua essência ali. Ó. Os peixes criados da essência da água. Mas, bispo, quando ele foi criar a gente, aí, não. Ele falou para a terra, gente. Ele falou para o firmamento. Ele falou para a água. Nós transitamos isso tudo, sim ou não? A gente voa de avião, de asa delta, de paraquedas, a gente voa. A gente mergulha. Consegue ficar até alguns minutos sem ar dentro da água. Sim ou não? Sim ou não? A gente corre na terra, a gente planta na terra, a gente faz tudo na terra. Sim. Mas a gente é dessas coisas? A gente é do firmamento? A gente é astronauta? Sim ou não, gente? Pelo amor de Deus, gente. O homem não é astronauta, a gente não vai às estrelas. O homem vai voltar à lua. Sim ou não? Então a gente transita em todos esses ambientes, do firmamento, da terra, da água. Mas na hora de criar o homem, aí é diferente. Ele diz assim: o material é meu agora. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele falou para ele mesmo. Dentro dele saiu. Não. Obrigado, meu Deus. E nós transitamos em tudo, porque a minha essência é a essência do Criador. Então ele olhou para ele mesmo e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por isso ele é chamado Abba, Pai, que é reconhecido como fonte. Pai, na concepção judaica, Abba tem a mesma significância de fonte, origem, porque é o pai que dá a origem, o sêmen. Então Abba, a origem é nele. Ele não disse, sai da terra o homem aí. Não, ele até pegou do barro. Mas quando ele buscou a essência era ele. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí ele olhou para Adão, que era feito barro, para transitar em todos os ambientes. Por isso ele tira de um material natural. Porque se ele não tira do material natural, nós seríamos seres espirituais. Mas ele não estava criando um ser só espiritual. Ele estava criando um ser espiritual e natural. Então ele criou do barro da terra. E aí o que ele faz? Sopra na narina do homem. Porque o material que eu vou dar a vocês sou eu mesmo. Vocês não são comuns. Vocês são filhos legítimos de Deus. Vocês são parte do reino de Deus. Vocês são embaixadores do reino de Deus. E o que falta para você voltar à sua posição?
O que falta? O que falta é você voltar para o seu Criador? Porque nós fomos criados assim, desse jeito. Mas nós viramos as costas para o nosso Criador. E por isso a terra tem nos dominado. Por isso o dinheiro tem dominado muita gente. Por isso as guerras estão acontecendo. Toda guerra tem por finalidade domínio de alguma coisa que é de proveito ou de interesse de alguém. O mundo está em caos. Mas o reino ainda está no nosso meio, gente. Venha o teu reino. Pastor, como é que eu posso tomar a posse de ser Adão novamente? E dominar sobre a terra? E orar pelo enfermo e o enfermo ser curado? E expulsar os espíritos malignos? E pregar o evangelho e libertar os cativos das cadeias das trevas? Como é que eu posso fazer isso? Como eu posso voltar a ser quem eu tenho que ser no reino do meu Deus? Você precisa de um passo. E nós chamamos isto de decisão. Está pronto para tomar uma decisão? Sim ou não? Vamos ficar de pé. Nós já estamos terminando, mas eu não posso terminar sem fazer uma oração com você. E eu não posso terminar sem fazer um convite para pessoas aqui. Por favor, não se distraiam agora. Não conversem com ninguém. Não andem para o lado. Nem vão para o banheiro, a não ser que tenha realmente um piripaque agora. Todo mundo aqui atento, porque este é o final e a coroação de tudo que a gente fala. Porque a pregação do evangelho, ela tem seu desfecho. E o seu desfecho é uma entrega. Eu quero voltar a reinar. Eu quero voltar a ter a posição que eu tenho. Eu fui resgatado pelo Cordeiro Jesus para ser realmente quem eu tenho que ser. E se você ainda está longe, e porque esta palavra, ela não foi absorvida por você em algum tempo da vida, e você quer entregar sua vida a Jesus Cristo, é a sua manhã agora. É a sua manhã. Se você ainda não teve um encontro real com Deus, para Ele colocar você novamente no eixo e dizer, vá reinar, livre, longe dos domínios das plantas, dos homens, dos domínios de Satanás, das cadeias do inferno, eu libero você agora. Eu libero você em paz. O evangelho é isso, é Jesus liberando você, dizendo, seja livre. Porque Ele veio para libertar os cativos, os que estavam perdidos e oprimidos. É isso, gente. Então, eu quero fazer uma oração por você. Para que você volte para casa. Pastor, mas essa mensagem, ela não fala muito das coisas emocionais da vida, né? Não é o objetivo mesmo, não. O objetivo é posicionar você no reino. E dizer, saia daqui hoje reinando. Saia daqui hoje desempenhando o papel que você tem que desempenhar na terra. E quando faltar, lembre que Ele será o provedor. Quando não tiver, Ele chama a existência o que não tem. Porque você vai aprender e aprendeu isso. Chamar a existência aquilo que não existe ainda. Muitas das mazelas do ser humano é porque ficam presos, aprisionados naquele sentimento. Será que vai acontecer? Pare com isso. Posicione-se no reino de Deus. E lembre que você tem poder para chamar a existência o que não tem. A sua essência é Cristo. A sua essência é Deus. Dentro de você. Volte a reinar. Entregue sua vida a Jesus Cristo nessa manhã. Entregue seu coração, sua mente, a sua vida a Jesus. Volte para o caminho de Deus. Volte para o caminho do Senhor. Volte a caminhar com Deus. Enquanto eu estou falando aqui, eu espero que você esteja com a sua consciência trabalhando. Dizendo para você, agora é a hora. Esse é o seu dia. Eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar a sua história. Feche os olhos onde você estiver. Os ministros estão aqui na frente. Em que áreas da sua vida você tem sido dominado? Hoje eu quero ver você liberto, quebrando cadeias.
O que tem dominado a sua mente nos dias da vida? Hoje você vai quebrar cadeias e vai aprender com Jesus a reinar na terra e trazer o reino o tempo todo. Que vem o reino, que vem o reino, que vem o reino, que vem o reino. Oh. Não é uma palavra emocional, é uma palavra de consciência. Esta é a Lifehouse, uma igreja que ensina pelo poder da palavra para a consciência, para você aprender quem você é. Chega de mediocridade na vida. Volte a ser quem você é. A essência. Ligado, reconciliado com o Criador. Oh, aleluia.